Era uma vez um comerciante rico que tinha 3 filhas. A mais nova das filhas chamava-se Bela. As irmãs não gostavam dela porque ela era a favorita de todos. Um dia o pai estava indo para a cidade e perguntou às filhas o que deveriam trazer de presente. As irmãs mais velhas pediram vestidos e adornos preciosos, e a mais nova pediu uma rosa escarlate, a mais bela do mundo. O comerciante ficou pensativo, mas prometeu que faria todo o possível para encontrar tal flor. E pegue a estrada. O pai rapidamente encontrou presentes para as filhas mais velhas, mas não conseguiu encontrar para as mais novas. Cada rosa que o comerciante encontrou no caminho era mais bonita que a anterior. Para onde quer que ele estivesse olhando. E então a estrada o levou a uma floresta densa. Estava muito escuro e frio ali. De repente, luzes apareceram à distância. Aproximando-se, o comerciante avistou um enorme castelo antigo, todo em ouro e diamantes. Entrando em seu portão, ele entrou em um salão cheio de joias. Ele viu que havia uma mesa no meio do salão, e não havia pratos sobre ela, e todos os pratos eram feitos de prata e ouro. Mas o castelo estava vazio, não havia ninguém. O comerciante pensou que o dono provavelmente chegaria a qualquer minuto. Ele esperou 1 hora, 2, 3, ninguém apareceu. O comerciante não resistiu e sentou-se à mesa. Depois de comer da barriga, o velho pegou a estrada. Dirigindo pelo beco, o comerciante avistou uma roseira de beleza sem precedentes e lembrou-se do pedido de sua filha mais nova. Ele dirigiu e pegou a rosa mais bonita. Naquele exato momento, o relâmpago brilhou, o trovão explodiu, houve um rugido e se ergueu, como se saído do chão, na frente do comerciante não uma besta ou um homem, mas uma espécie de monstro, terrível e peludo. Era muito zangado que o comerciante escolheu sua flor favorita, em vez de agradecer ao proprietário por sua hospitalidade. O velho ficou muito assustado e disse que faria qualquer coisa, desde que não o matasse. Por tal ofensa, a besta concordou em se casar com uma de suas filhas. Mas apenas aquela que quer vir ela mesma, por amor ao pai. E se não vier, morte para o comerciante. O velho estava de luto e decidiu voltar para casa, para se despedir das filhas. Ele não queria desistir de nenhum deles por uma besta feroz. Subi no meu cavalo e fui para casa. Tendo conhecido as crianças, deu presentes a todos e contou suas aventuras. As irmãs mais velhas atacaram a mais nova, dizem, foi culpa dela, ela encomendou uma flor nojenta, pela qual o pai agora tem de pagar com a vida. Ao que Bela respondeu que iria alegremente para a besta em vez de seu pai. E assim, no dia seguinte, Bela pegou a estrada. O cavalo rapidamente encontrou o caminho de volta para o castelo. Entrando no salão, ela encontrou uma mesa com vinhos e comida requintados. Bela pensou que a fera queria comê-la, então ela a alimentou. Assim que ela jantou, ouviu-se um rugido e apareceu um monstro terrível e peludo, como se saído do solo. E a fera disse a Bela que, como ela própria veio aqui por vontade própria, isso significa que ela tem um bom coração. E assim o monstro também será gentil com ela. E com essas palavras, a besta desapareceu. Ao acordar de manhã, Bela decidiu dar um passeio. Entrando em uma das salas, ela viu uma inscrição na mesa, o que a Bela desejar, eu farei. A garota pensou que afinal o monstro é bom, e provavelmente ele não vai comê-lo. Então eles viveram por muito tempo. A besta tratou a Bela muito bem e realizou todos os seus desejos. Um dia, a menina sonhou que seu pai estava doente. Ela realmente queria visitá-lo. A Bela chorando pediu à fera para deixá-la ir, e prometeu que ela definitivamente voltaria. O monstro respondeu que ela estava livre e poderia voltar quando quisesse. No dia seguinte, Bela vestiu suas roupas mais caras e foi até o pai. Ele ficou muito feliz em ver sua filha sã e salva. Suas irmãs vieram correndo e viram que ela havia se tornado ainda mais bonita, e até vestida como uma rainha.
Uma semana depois, Bella teve um sonho que a besta estava deitada na grama do parque e morrendo. Ela acordou horrorizada e decidiu voltar urgentemente e curá-lo. Quando a garota se aproximou do castelo, ela viu o corpo sem vida da besta na grama. Seu coração estava partido de pena. A Bella correu para ele com lágrimas e o beijou. E no mesmo momento o relâmpago brilhou, o trovão atingiu, todo o castelo foi iluminado com uma luz forte e música tocou por toda a parte. O monstro desapareceu e em seu lugar o príncipe mais encantador jazia na grama. Ele disse a Bella que essa fada do mal o enfeitiçou e o transformou em um monstro até que uma linda jovem se apaixonou por ele e quis se casar. A Bella deu-lhe a mão e foram para o castelo. No dia seguinte, Bella e o príncipe se casaram e se curaram felizes para sempre. É assim que um bom coração pode quebrar um feitiço maligno. Na véspera de Natal, Fritz e Mary estavam ansiosos para desfazer as malas de seus presentes. De repente, houve uma batida na porta. Era o tio deles com um monte de presentes nas mãos. As crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Então eles começaram a desempacotar os presentes. Mary ganhou bonecas chiques, pratos de brinquedo e um lindo vestido de seda. Fritz também conseguiu o que queria, um magnífico cavalo e um rei-rato. Maria percebeu que havia um soldado debaixo da árvore. Era o quebra-nozes, projetado para triturar nozes duras com perfeição. A menina gostou muito, mas Fritz disse que era seu presente e tentou tirá-lo de sua irmã. As crianças esticaram o quebra-nozes a tal ponto que arrancaram seu braço. O brinquedo quebrado tornou-se desnecessário para o menino. Maria ficou muito chateada e começou a chorar. Mas meu tio conseguiu consertar o soldado. A garota estava feliz e o abraçou com delicadeza. O dia estava muito agitado, então ela logo se cansou e adormeceu embaixo da árvore. Durante o sono, Mary ouviu sons estranhos. Eles eram como barulho de rato. A garota abriu os olhos. Os objetos da casa pareciam muito maiores do que eram, e a árvore sob a qual ela adormeceu tornou-se absolutamente gigantesca. Maria percebeu que não foram os objetos que aumentaram, mas ela diminuiu. De repente, o rei dos ratos com seu exército apareceu diante dos olhos da garota atonita. Maria estava com muito medo e queria fugir, mas os ratos gigantes a impediram. E então um milagre aconteceu. O quebra-nozes se levantou e agarrou a garota. Eles instantaneamente subiram na árvore até a estante de livros e, ao longo dela, chegaram aos brinquedos de Fritz. Havia toda uma coleção de soldados de chumbo. O quebra-nozes pediu ajuda. Os soldados imediatamente puseram-se de pé e correram atrás dele. O quebra-nozes assumiu o comando do exército e os soldados começaram a lutar contra o exército do Rei Rato. A batalha entre brinquedos e ratos foi feroz, mas, infelizmente, havia muitos ratos e o exército do quebra-nozes começou a ser derrotado. Maria viu isso e saiu correndo de seu esconderijo. Ela jogou o sapato no Rei dos Ratos e acertou-o bem na cabeça, e ele caiu no chão inconsciente. O resto dos ratos percebeu que a batalha estava perdida e fugiu em todas as direções. Mary correu para o quebra-nozes, mas ele ficou inconsciente, pois foi gravemente ferido pelo Rei dos Ratos. A garota pensou que ele estava morto e começou a chorar amargamente. E de repente, atrás de Mary, uma linda fada apareceu. Ela decidiu ajudar a garota. Com um aceno de sua varinha, ela reviveu o quebra-nozes. Com um segundo aceno de sua varinha, a fada transformou o soldado em um belo príncipe. Maria e o quebra-nozes se entreolharam com olhos amorosos e não conseguiam desviar os olhos. Com um aceno de varinha pela terceira vez, a fada levou o casal apaixonado ao reino dos doces. As árvores lá eram feitas de doces e as flores eram feitas de geleia. Era um lugar maravilhoso. Mary fechou os olhos por um segundo de prazer. E de repente ela ouviu a voz de sua mãe, que a chamou pelo nome. Abrindo os olhos, a menina viu sua mãe, que a olhou confusa. Maria também não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina contou sobre sua viagem maravilhosa, mas sua mãe apenas sorriu docemente. Então Mary viu o quebra-nozes pelter em seus braços. E então ela percebeu que havia dormido debaixo da árvore a noite toda.
e tudo o que aconteceu com ela foi apenas um sonho vívido. Alguns anos depois, o sobrinho de seu padrinho foi visitar Mary e Fritz. Assim que ele entrou na casa, a garota quase caiu no chão de surpresa. O menino parecia ao quebra-nozes como 2 gotas d'água. Ele também gostou de Maria à primeira vista. Depois de algum tempo, eles se casaram e não viveram pior do que no reino mágico dos doces.